um dos assuntos que, na minha opinião, é o mais difícil. É a hora de você escolher o destino e a sua agência. Quando eu decidi fazer intercâmbio, quando a ideia estava mais estruturada, estava presente, eu só sabia que eu queria aprender inglês. E aí eu não sabia por onde começar, falando, gente, como eu vou escolher? Tentei assistir alguns vídeos, alguns diários de intercâmbio, mas nada muito, não sei, não me ajudou muito. E aí eu comecei a entrar, eu joguei no Google e comecei, eu tinha um caderninho, e aí todos os sites falavam, veja, primeiro levante dados sobre o clima, sobre desastres naturais, se vai ter o risco de você escolher uma cidade que tenha furacões, nevascas. Aí eu tentei, mas aí tá, eu escolhi meio que o clima que eu queria, aí eu falei, bom, vamos começar, Estados Unidos. Na minha cabeça eu tinha pra fazer igual o mapa mundi, né? Estados Unidos, eu quero uma temperatura assim assado, tá. Aí eu excluía 2 estados e sobrava 1382. Aí eu vi que não ia dar certo. Então, por experiência própria, o que me ajudou foi, primeiro de tudo, você, antes de procurar agência, você pensar qual é o seu objetivo. Então, primeiro, aprender uma língua, ver que língua. E, além disso, qual é o seu objetivo? Só aprender a língua, você vai fazer um intercâmbio de X meses, mas para você só aprender a língua tá bom. Você quer estudar e trabalhar ao mesmo tempo, é possível, tem muitos programas que você estuda meio tempo, meio período, e trabalha no outro meio período. Isso é uma coisa legal, porque esse trabalho é remunerado, então você ganha, às vezes até você consegue cobrir o curso. A sua intenção ao pair, que é cuidar de criança, isso é muito interessante, mas eu não gosto muito de criança, então eu arrisquei da lista, mas eu já ouvi depoimentos que vale muito a pena, é uma experiência muito legal. Se você gosta de criança e você quer aprender um idioma, funciona perfeitamente. Ou então, o meu intuito no caso era estudar primeiro e depois trabalhar. Então isso é legal. Por quê? Porque dependendo do seu objetivo, você consegue ir traçando um caminho. Vamos supor, o meu objetivo, como eu disse, né, era ficar no mínimo 6 meses estudando. Quando eu cheguei na agência, a moça me perguntou, pra onde você quer ir? Você tem uma ideia? Aí eu só falei, quero trabalhar, estudar, e quero estudar por volta de 6 meses. Aí a moça, ela me sugeriu uma cidade na Itália que chama uma ilha na Itália que chama Malta. Que ela fica na Itália, só que um dos idiomas em metade da ilha é o inglês. Porque eu sempre falava nas agências que era uma cidade com o menos brasileiro possível, né? Que eu estava bem determinada a aprender inglês. Vou aprender ou aprendo. Então, aí ela me sugeriu Malta. Aí eu até fiquei empolgada, super linda, falei, Itália, não sei o quê. Mas, quando eu cheguei em outra agência, a moça que tinha acho que um pouco mais de consciência, falou, mas você vai ficar muito tempo num lugar que é muito pequeno. Então em 2 dias você conhece tudo. Aí eu pensei, né, não, vou ficar também um pouco, vai ser meio chato, né, entediante. Então isso é muito legal. Você vê quanto tempo você vai ficar, qual o seu objetivo e quais as facilidades que o país oferece. Então, por exemplo, se a sua vontade é estudar inglês e comprar todos os eletrônicos possíveis, comprar tudo, comprar presente, não escolha países da Europa, né? Minha dica, porque no caso a Inglaterra, que não é euro, apesar de ser da União Europeia, é uma outra moeda que é um pouco mais cara que o euro, não dá para comprar, não tem condições. O que compensa aqui é você conhecer outros países. Como o continente não é muito grande, então você consegue conhecer vários países em um curto período de tempo, o que não é tão possível se eu estar nos Estados Unidos. Uma das minhas opções era África do Sul, se eu não me engano, porque lá eles têm uns trabalhos super legais com animais, que você pode fazer trabalho voluntário,
mas o que era bem barato o preço, eu fiz o orçamento, era super barato, mas o problema é que eu não tinha a possibilidade de viajar como eu tenho aqui. Então isso também é legal de se pensar. Mas, se o seu caso, não quero comprar, não quero gastar meu dinheiro viajando, então pense bem em Europa, Irlanda ou Inglaterra, que é bem legal. Então, no meu caso, eu queria viajar. Não, eu quero viajar, fazer um mochilão. Os voos, é muito mais barato você viajar de avião aqui, porque são voos curtos, igual São Paulo, Rio, e trem é mais caro. Então, com avião você viaja super bem e um preço legal. Uma coisa importante também é você, na sua cabeça, ou você conversar com quem vai patrocinar a sua viagem, em quanto tempo dá para você dá para você fechar a viagem. Em uma das agências que eu fui, como o meu plano pro ano passado, né? Eu comecei o ano já com essa intenção de viajar, eu queria o mais rápido possível. Eu cheguei numa agência e falei, na primeira que eu fui, em quanto tempo eu consigo viajar? Eu queria na hora, né? Aí o moço me falou, olha, em 15 dias você tá dentro do avião se você quiser. Mas ainda bem que eu não fui com essa primeira agência, porque era meio, eu senti uma coisa meio Agostinho Carrara Tour, então ainda bem, mas ele falou que em 15 dias. Então isso é uma coisa legal de se pensar, porque se sua intenção é no máximo 2 meses já tá com tudo pronto e viajar, tem países que o visto demora mais, demora menos, então isso também vai nortear um pouco suas escolhas. Se pra você, não, eu topo esperar mais tempo, então às vezes se você quero ir pra tal país e o visto demora, se você não tiver problema em esperar, você vai acabar indo pro país que você tanto deseja. Uma outra coisa, eu esqueci, legal, é o tempo, né? E lembrei. Uma coisa difícil de escolher o país é porque cada escolha é uma renúncia. Então, a partir do momento, vou para esse país, você já está direcionando, então, o seu futuro, mais ou menos. Então, quem você vai conhecer, que experiências você vai viver. É bem difícil, porque você fala, eu tô escolhendo esse país, mas não o outro. Mas aí é normal e sempre tenha em mente que coisas boas virão. Independente da escolha, você vai viver muita coisa legal. Bom, agora sobre a agência. A agência também foi difícil escolher. Eu joguei no Google e comecei a procurar agências próximas da minha casa. E eu entrei também no Reclame Aqui, que é um site que é bem legal de você ver. Mas tem um porém no Reclame Aqui. Quanto maior a agência, maior o número de reclamações, porque tem mais filiais. Mas eu acho legal dar uma olhada, ver mais ou menos sobre os problemas que as pessoas tiveram. Então eu fui pessoalmente, isso é muito importante. Então você vê no Google as agências, não importa se seja pequena ou grande, porque tem uma diferença exorbitante de orçamento. Eu cheguei a pesquisar viagens iguais em diferentes agências. A diferença ela era em torno de 10 mil reais e a mesma viagem 24 mil. O que mudava da escola, mas você consegue ter uma diferença assim monstruosa. Então assim, quem vai pagar vai gostar que você pesquise, porque tem diferença assim. O importante também é você ir pessoalmente. Por quê? É muito importante a apresentação. Então você chega, é um ambiente organizado. As agências costumam pôr foto de pessoas que foram e mandaram para a agência. Isso é muito legal, que dá uma segurança. Essa agência que o moço falou que em 15 dias me punha no avião, a Agostinho Carrara Tour, eu não gostei dela porque ela era muito desorganizada. E a primeira impressão foi assim que eu tive. Se a agência é desorganizada, né, nesse ponto, imagina com os meus papéis. Imagina eu do outro lado do mundo, onde vão estar meus papéis? E não tinha foto de ninguém, tinha um mapa mundi lá, meio safado assim.
E foi engraçado. Aí, quando eu fui em outra agência, na segunda, eu já gostei, já deu uma impressão melhor, mais organizada. Então, isso é muito importante. Ir pessoalmente e sentir. A pessoa vai te atender, é muito legal você ver se a pessoa está sendo paciente, se você está feliz com o atendimento. Então, por isso que é extremamente importante não ser tratado por e-mail. Uma questão é ir ou não com a agência. Conheci pessoas, não eram brasileiras, mas muitos estudantes que não falavam inglês, tinham inglês básico, que eles não foram com a agência. Eles entraram no site da escola e conversaram com a escola e deu tudo certo. O que muda de ir com a agência ou não é o preço. Com certeza, você vai gastar muito menos, muito. Mas, é aquilo, né? Você está tratando em inglês. Mas, por exemplo, se você conhece alguém que fala inglês, tenta. Porque a escola, ela está acostumada a conversar com pessoas que falem ou não inglês. E ela tem toda uma infraestrutura. Então, tratei com a escola, mas quem que vai me buscar no aeroporto? A escola, ela tem toda a infraestrutura de ter gente para te buscar. Você vai ter que pagar, mas vai sair muito mais barato. Então, esse é o conselho que eu dou. Se tem como, se você tem alguém que conhece, ou tenta você pelo Google Tradutor mesmo que não esteja 100% certo, mas tenta mandar um e-mail e ver, porque não é difícil. E dando um depoimento, eu fechei a minha agência, foi a IE, e eu fechei em São Paulo, numa das filiais. Eu particularmente fiquei decepcionada com a agência, mas, deixando claro, foi um problema com a pessoa responsável pela minha viagem. Então, eu não sei se é uma agência ruim. Cabe você ir, né, vai da sua experiência. A experiência que eu tive foi horrível, porque aconteceu o seguinte: quando eu fui na IE, eu gostei muito do ambiente. A moça que me atendeu, ela era super simpática, eu me senti segura com ela. Tá bom, levei meus pais para conhecerem. Meus pais não falam inglês, então esse foi um dos motivos que eu fechei com a agência, porque eu pensei, se eu tiver algum problema, eles têm com quem falar. Aí meus pais gostaram, tudo. Quando a gente fechou a viagem, no dia seguinte eu já mandei um e-mail com os meus documentos que eles pedem, e aí me respondeu uma outra moça falando: essa moça não trabalha mais aqui, e agora eu que vou cuidar da sua viagem. Aí eu já fiquei meio, mas tudo bem. E foi a pior coisa, porque como deram minha viagem pra ela, não foi ela que tratou comigo desde o começo, então ela fez muito pouco caso da minha viagem. Eu simplesmente mandava e-mail, ela não respondia. Chegou ao ponto de eu ligar, porque eu falei, vou tentar falar, né, com o supervisor, né, pra mudar de pessoa. O problema é que era ela, supervisora da filial. E aí eu fui conversar pessoalmente, falei que tava sendo horrível, porque se ela não me respondia e-mail nos preparativos, eu falei, e quando eu estiver lá, né, do outro lado do mundo, eu tiver algum problema? Aí ela falou, desculpa, pediu desculpa, tudo. Lembrando que é importante e que é meio que uma política das agências, que todas as pessoas que fazem o atendimento, eles exigem que elas tenham viajado. Se isso, não sei se são todas as agências, mas isso faz diferença porque a pessoa, ela te aconselha tudo, enfim. Então essa moça falou que quando ela foi viajar, aconteceu a mesma coisa, ela tava super triste pelo que aconteceu, não sei o que. Eu sei que eu tive um problema, não foi sério nem nada, mas eu mandei um e-mail pra agência quando eu já tava aqui, falando que eu não tinha gostado de uma coisa na escola. E aí era uma coisa que eu mesma resolvi, mas eu queria saber a opinião dela. A moça simplesmente me respondeu um mês depois do e-mail, falando que ela estava de férias. Eu voltei agora. Eu achei isso extremamente falta de educação. Então eu fiquei muito revoltada. Eu tenho vontade de mandar um e-mail pedindo para eles devolverem tudo que eu paguei para eles, porque eles não me ajudaram em nada, assim, eles só ajudaram a intermediar o caminho, né? Eles, assim, da minha matrícula com a escola daqui, mas só isso também.
Então, e agora que acabou, né? Quando acabou o contrato, eles também não mandaram nenhum e-mail agradecendo, né? Sei lá, falando, né? Alguma coisa, nada. Então, gostei de ver, né? Enfim. E outra coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Eu acho que é isso, gente. Foi esse o problema que eu tive. Mas o que eu espero que ajude isso foi um jeito que deu muito certo comigo. Então, qualquer dúvida, só mandarem e eu vou tentar fazer mais vídeos falando sobre família, sobre escola. E é isso. Um grande beijo pra vocês.